Oséias 1. Palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições, e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezeel, porque daqui a pouco vindarei o sangue de Jezeel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezeel. E ela concebeu novamente, e deu à luz uma filha. E Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porquanto não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Loruama, ela concebeu e deu à luz um filho. E disse Deus: Põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, o qual não pode ser medido, nem contado. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia: Vós não sois meu povo, ali se lhe dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão para si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezeel. Oséias 2. Dizei a vossos irmãos, a mim, e a vossas irmãs, Ruama. Pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido, e afaste ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse: Irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e farei um muro, para que ela não ache seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: Irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Porquanto ela não sabia que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles prepararam para Baal. Portanto, retornarei, e tirarei o meu grão a seu tempo e o meu vinho na sua estação, e reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir a sua nudez. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos, as suas luas novas, e os seus shabates, e todas as suas festas solenes. E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: Estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. Eu a visitarei nos seus dias de bailins, nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Açor, por porta de esperança, e ali ela cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal. Pois tirarei os nomes dos bailins da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. E naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves do céu, e com as coisas rastejantes do chão, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a batalha, e os farei deitar em segurança. E eu te desposarei para sempre, sim, eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra. E a terra ouvirá o trigo, e ao vinho, e ao azeite, e eles ouvirão Jezeel. E assim harei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: Tu és meu povo. E eles dirão: Tu és meu Deus. Oséias 3. Então o Senhor me disse:
vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, portanto, uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que oram para outros deuses, e amam os bolos de uvas. Então a comprei para mim por 15 peças de prata, e por 1 homer, e meio homer de cevada. E disse a ela, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porquanto os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem um rei, e sem um príncipe, e sem um sacrifício, e sem uma imagem, e sem éfode, e sem terafins. Depois, os filhos de Israel retornarão, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão o Senhor, e a sua bondade, nos últimos dias. Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quando juram, mentem, matam e roubam, e cometem adultério, eles cometem violência, e sangue toca sangue. Por isso, a terra se lamentará, e todos os que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e com as aves do céu, sim, e também os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem reprova o outro, pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta também cairá contigo de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, portanto eu mudarei a sua glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo, e colocam o seu coração em sua iniquidade. Por isso, tal como o povo, assim é o sacerdote, e os punirei por causa de seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Pois eles comerão, mas não se fartarão, se prostituirão, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A prostituição, e o vinho, e o mosto levam para longe o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição os conduziu ao erro, e se prostituíram, apartando-se da sujeição ao seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho, e do álamo, e do almeiro, porque a sua sombra é boa. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas esposas cometem adultério. Eu não punirei vossas filhas, quando cometerem a prostituição, nem vossas esposas, quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas, e sacrificam com meretrizes, portanto o povo que não tem entendimento cairá. Embora tu, ó Israel, te prostituas, contudo não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Gaven, e não jureis, dizendo, o Senhor vive. Porque Israel se desviou como uma novilha indomável, agora o Senhor os alimentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida é amarga, eles cometeram a prostituição continuamente, certamente seus governadores amam a vergonha. Um vento aprendeu em suas asas, e se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Oséias 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é para vós, porquanto fostes a armadilha para Mispar, e rede estendida sobre o Tabor. E os revoltados se aprofundaram na matança, embora eu tenha disciplinado todos eles. Eu conheço Efraim, Israel não está escondido de mim, pois agora, ó Efraim, cometeste prostituição, Israel está contaminado. Eles não condenarão as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem o Senhor. O orgulho de Israel testificará no seu rosto. Portanto, Israel e Efraim cairão em sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Então, irão com os seus rebanhos, e com o seu gado, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Eles se portaram contra o Senhor aleivosamente, porque geraram filhos estranhos. Agora e em um só mês os devorará com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, e a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será assolada no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certamente acontecerá. Os príncipes de Judá foram como os que mudam os limites. Derramei, portanto, a minha ira sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Portanto, serei para com Efraim como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade,
E Judá viu a sua chaga. Subiu então Efraim à Síria e enviou ao rei Jarede. Mas ele não pode vos sarar, e nem curar a vossa chaga. Porque serei para Efraim como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e irei embora, arrebatarei, e ninguém o livrará. Irei e retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua ofensa, e busquem a minha face. Na sua aflição, buscar-me-ão cedo. Oséias 6. Vinde, e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, e nos curará, feriu, e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então, conheceremos, se procedermos em conhecer o Senhor, a sua saída está preparada, como a manhã, e ele virá a nós como a chuva, como chuva ser o dia e temporante e regam a terra. Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai, porquanto eu desejei a misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que ofertas queimadas. Mas eles, como os homens, transgrediram o pacto, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, e está poluída com sangue. E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Vi uma coisa horrível na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita, quando eu reverti o cativeiro do meu povo. Oséias 7. Quando eu sarei Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta, e a iniquidade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a tropa dos salteadores despoja por fora. E não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora, pois as suas próprias obras os envolvem, eles estão diante da minha face. Eles alegram o rei com a sua maldade, e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, como um forno atecido pelo padeiro, que cessa de mexer, depois que ele amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei os príncipes o fizeram doente com garrafas de vinho, ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porquanto prepararam o seu coração com um forno, enquanto ficavam na emboscada, o seu padeiro dorme toda a noite, pela manhã ele arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e devoraram os seus juízes, todos os seus reis estão caídos, e não há ninguém entre leis que clame a mim. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros devoraram a sua força, e ele não o sabe. Sim, cabelos cinzas se espalham sobre ele, mas ele não o sabe. E o orgulho de Israel testificará diante dele. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Efraim também é como uma pomba tola, sem coração, eles invocam o Egito, e vão para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e os farei descer como aves do céu, os castigarei, conforme ouviu a sua congregação. Ai deles, pois fugiram de mim, destruição sobre eles, porque transgrediram contra mim, embora os tenha redimido, ainda assim disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, quando davam uivos sobre as suas camas, se ajuntam para o trigo e para o vinho, e se rebelam contra mim. Embora eu tenha selado e fortalecido seus braços, ainda tramam o mal contra mim. Eles retornam, mas não para o Altíssimo. Eles são como um arco enganador, os seus príncipes cairão na espada, por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram o meu pacto, e transgrediram contra a minha lei. Israel clamará a mim, Deus meu, nós conhecemos a ti. Israel rejeitou o que é bom, o inimigo irá persegui-lo. Eles instituíram reis, mas não por mim, fizeram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu Bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso era de Israel, um artífice o fez, portanto, não é Deus, mas o bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semearam vento, e colherão redemoinho de vento. Não haverá talo, o broto não dará alimento. Se a der, os estranhos a devorarão. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso onde não há prazer. Porque subiram à Assíria, como um jumento selvagem, por si só, Efraim contratou amantes.
Embora tenham contratado entre as nações, agora eu os ajuntarei e sofrerão um pouco por causa do fardo do rei dos príncipes. Porque Efraim fez muitos altares para pecar, esses altares serão para ele pecar. Eu escrevi a ele as grandes coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Eles sacrificam carne pelos sacrifícios das minhas ofertas, e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade, e voltará aos seus pecados, eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo sobre as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes, como os outros povos, pois tu te prostituístes, abandonando teu Deus, amaste a recompensa mais do que todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não habitarão na terra do Senhor, mas Efraim retornará para o Egito, e comerão coisas imundas da Assíria. Não oferecerão ofertas de vinho ao Senhor, nem degradarão com elas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem ficarão poluídos, porque o seu pão para sua alma não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia solene, e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ajuntará, Mênfis os sepultará, os lugares agradáveis para sua prata, as urtivas os possuirão por herança, espinhos estarão em seus tabernáculos. Os dias da visitação chegarão, os dias da retribuição chegarão. Israel saberá, o profeta é um tolo, o homem espiritual é louco, por causa da multidão da tua iniquidade e o grande ódio. O vigia de Efraim estava com o meu Deus, mas o profeta é como um maço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Portanto, ele se lembrará das suas iniquidades, e visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas do deserto, vi vossos pais como os primeiros frutos de uma figueira, mas eles foram para Baal-peor, e se separaram para essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, sua glória voará como ave, voará do nascimento, do útero e da concepção. Ainda criem seus filhos, contudo, os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como Tiro, está plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes um ventre que aborte seios secos. Toda a sua maldade está em Gilgal, porque ali os odiei, por causa da maldade das suas obras os lançarei para fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei até os frutos queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e serão andarilhos entre as nações. Oséias 10. Israel é uma videira vazia, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra. Assim, fizeram boas imagens. O seu coração está dividido, agora serão achados em falta. Ele demolirá os seus altares, e destruirá as suas imagens. Porquanto agora dirão, não temos rei. Por que não tememos ao Senhor? O que então faria um rei a nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo um pacto. Por isso o juízo florescerá como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, pois o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele se regozijavam, por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim receberá desonra, e Israel se envergonhará de seu próprio conselho. Quanto a Samaria, seu rei será desfeito como a espuma sobre a água. E os altos lugares de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos virão sobre seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos. E as colenhais, caí sobre nós. Ó Israel, pecaste desde os dias de Gibeá, ali permaneceram, a batalha em Gibeá, contra os filhos da iniquidade, não os alcançaram. Está em meu desejo castigá-los, e os povos serão reunidos contra eles, quando os prenderem por causa da sua dupla transgressão. Efraim é como uma bezerra que é ensinada, e ama calcar o grão, mas eu passei pela formosura do seu pescoço, eu farei Efraim cavalgar. Judá lavrará, e Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós.
Lavrastes a impiedade, colhestes a iniquidade, e comestes o fruto de mentiras, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus homens poderosos. Portanto, um tumulto se levantará entre o teu povo, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe foi despedaçada sobre os seus filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande iniquidade. Em uma manhã o rei de Israel será totalmente destruído. Oséias 11. Quando Israel era criança, eu o amei, e chamei o meu filho para fora do Egito. Mas, como o chamavam, assim se iam de diante deles, sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura. Também ensinei Efraim a andar, tomando-os pelos seus braços, mas não sabiam que fui eu quem os curou. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sob as suas queixadas, e lhes dei carne. Ele não retornará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque se recusam a retornar. E a espada permanecerá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como desistiria de ti, ó Efraim? Como te libertaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como poderia tornar-te como Zebuim? O meu coração se voluta dentro de mim, meus arrependimentos são acendidos juntos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Eles andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão, quando rugir, então os filhos tremerão desde o oeste. Eles tremerão como um pássaro vindo do Egito, e como uma pomba da terra da Síria, e os colocarei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda governa com Deus, e é fiel com os santos. Oséias 12. Efraim se alimenta de vento, e segue o vento leste, multiplica a mentira e a destruição diariamente, fazem pacto com os assírios, e o azeite é levado ao Egito. O Senhor também tem uma controvérsia com Judá, e punirá Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras ele o recompensará. No ventre, pegou seu irmão pelo calcanhar, e em seu vigor teve força com Deus. Sim, ele teve força sobre o anjo, e prevaleceu. Chorou, e lhe suplicou, ele o achou em Betel, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Portanto, converte-te a teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e espera em teu Deus continuamente. Ele é um mercador, as balanças do engano estão em suas mãos, ele ama oprimir. E Efraim diz, contudo, tornei-me rico, e tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma te seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tabernáculos, como nos dias da festa solene. Eu também falei pelos profetas, e multipliquei as visões, e propus símiles pelo ministério dos profetas. Existe iniquidade em Gileade? Certamente essa é pura vaidade. Sacrificam bois em Gilgal, os seus altares são como montes de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o país da Síria, e Israel serviu por uma esposa, e por uma esposa cuidou de ovelhas. Mas por meio de um profeta o Senhor tirou Israel do Egito, e por um profeta ele foi preservado. Efraim o provocou a ir amargamente, portanto, deixará ficar o seu sangue sobre ele, e o seu Senhor o recompensará pelo seu desprezo. Oséias 13. Quando Efraim falou tremendo, ele se exaltou em Israel, mas quando pecou em Baal, ele morreu. E agora eles pecam cada vez mais, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição e ídolo segundo seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso, serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que logo passa, como a palha que o redemoinho lança do chão, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerá esse outro Deus além de mim, porque não há Salvador além de mim. Eu te conheci no deserto, na terra de grande seca. Em proporção do seu pasto eles se fartaram. Estando fartos, o seu coração se exaltou, por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei ter a eles como leão, como leopardo, no caminho os esperei. Eu os encontrarei como uma ursa que é despojada de seus ursinhos, e lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como um leão, as feras do campo os despedaçarão. Ó Israel, tu destruíste a ti mesmo, mas em mim está a tua ajuda. Eu serei o teu rei,
Onde está o outro que te salvará em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está escondido. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão, ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os redimirei do poder da sepultura, e os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas, ó sepultura, eu serei a tua destruição, o arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre seus irmãos, um vento leste virá, o vento do Senhor subirá do deserto, e a sua nascente se tornará seca, e a sua fonte se esgotará, ele destruirá o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria se tornará desolada, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão cortadas ao meio. Oséias 14. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras, e converte-te ao Senhor, diz a ele, tira toda a iniquidade, e nos receba graciosamente, e ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. A Assíria não me salvará, não iremos montados em cavalos, e já não diremos mais a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei como orvalho para Israel. Ele crescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão, e a sua beleza será como a da oliveira, e o seu perfume como o do Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, serão vivificados como o grão, e crescerão como a videira, a sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e observado, eu sou como o abeto verde, de mim é achado teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Quem é prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.